Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando a live de hoje. Já coloquei o título aí, o nosso novo projeto, em que hoje o professor é você. E a nossa convidada daqui a pouquinho está aí, eu estou só aguardando que ela apareça, que peça aqui para participar, tá? Ela entrou junto com mais alguém, deixa eu ver se eu consigo mandar um convite, tá aqui. Muito bom, tá chegando a nossa convidada, o pessoal tá entrando. Hoje o professor é você. E olha Sou aí a eu. nossa professora, doutora Adriana, minha querida amiga Adriana, aluna. O nosso projeto aqui. Adriana, fala comigo para ver se eu te ouço também. Consegue me ouvir bem? Tudo bem? Boa noite. Não de onde eu deveria ouvir, mas tudo bem. Né? Eu deveria estar te ouvindo do meu fone de ouvido, Ah, porque eu não queria que tivesse eco aqui. Mas nós vamos fazer o seguinte: enquanto o povo vai hum, entrando, eu vou mudar de fone. certo. Que a gente, sabe quando funciona aquelas coisas, às vezes a gente esquece de pôr o celular para carregar e coloca ele para carregar na última hora. Sei. E aí esse fone é bacana, ele não é esperto. Né? O Hum, mesmo carregador, né? ah, Então, o mesmo buraco que a gente usa para pôr o carregador é o mesmo do fone de ouvido, veja. Né, gente? Isso não é uma coisa muito prática. mas no Tal, final tudo dá certo. eu acho que sim. Talvez você precise de fone de ouvido também, porque tem um leve eco da minha voz aparecendo. Ah, é? Uhum. Hum, então isso vou ter que ver como é que vou resolver agora. Hum. Vamos tentar ver alguma coisa aqui. Pessoal que está chegando por enquanto, boa noite. Vocês sabem que essas primeiras lives têm, de fato, alguns problemas técnicos e a gente está aqui se ajustando. Renata, sabe o que é o eco? Olha só que legal. A gente conta as coisas de bastidores, tá? O eco era, porque ela já plugou um negócio lá, o eco era a professora Adriana, que Consegue? estava sem fone de ouvido. Estou ouvindo bem. E você me ouve Ah, agora? consigo te ouvir bem também. Ótimo, deixa eu aproveitar. O nosso querido Augusto do Diálogos Previdenciários acabou de entrar e eu sei que ele vai acompanhar a nossa live até às 8 horas, mais ou menos, porque depois tem a live do canal dele. Acho que é hoje, né, Augusto? Conta aí. Vocês sabem que eu tô meio perdida na semana, não sei vocês. Aqui em casa, semana passada, cada um de nós achava que estava num dia da semana. Porque essa coisa de trabalhar, professor Marcos Vichese, olha que audiência qualificada hoje. Obrigada, meu querido, Que pela bom. presença. Olha, Adriana, Que chique. chique. Aqui outro dia a gente estava assim, né? Eu não sei o que eu fiz assim, então porque hoje é quarta-feira tal. Minha mãe falou, não, é segunda. O outro falou, Viviane, hoje já é sábado. Não sei se vocês estão parecidos com isso, tá? Eu acabo trabalhando de segunda a domingo. Então, o Augusto, que é aí do Diálogos Previdenciários, às 8h30, tem uma live com a professora Melissa Follman. Então, como isso é imperdível, eu já vou convidando os colegas, porque a gente, quando sair da live da Adriana, vai pular para a live da Melissa. Vão ficar aproveitando esta quarta-feira. Adri, queria te agradecer algumas coisas. A primeira, Hum, por me dar o prazer de ser a primeira convidada nesse projeto, tá? Eu acho que é super importante. Tá começando a chegar os nossos amigos, os nossos colegas. Aí a Cássia achando que hoje era terça, eu também estava certeza. achando, mas é quarta, né? Esse projeto, gente, é o seguinte. Hoje o professor é a Adriana, né? Hoje o professor é a minha aluna. Por quê? Porque a gente tem que tirar um pouquinho aquela coisa de porque é um aluno, é alguém iniciante em alguma área, e ainda que seja iniciante em alguma área,
com certeza é alguém que tem uma história de vida, uma experiência para ser compartilhada, e um conhecimento, ainda que não seja nesta área em que eventualmente pode ser iniciante. Tá? Então, é uma valorização e um reconhecimento de que nesta missão que a gente tem de compartilhar conhecimento, tá? Eu aprendo muito, e eu, em geral, aprendo muito porque vocês compartilham muita coisa comigo, durante as aulas, durante as conversas em grupo. E a Adriana fez uma mentoria comigo, gente, esses dias, uma sessão de mentoria, que ela estava muito preocupada, ela não sabia o que viria de lá, ela achou que ia ser um processo meio de coaching, né? Afinal de contas, o que é uma mentoria? E acho que ela saiu surpresa dessa brincadeira, tá? Entre outras coisas, porque eu fui meio coaching no momento em que eu a convidei para tomar essa coragem e fazer essa live comigo. Porque, na verdade, a Adriana faz, sim, participa dos meus cursos de Direito Previdenciário, ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário lá da OAB Sorocaba, é advogada atuante na área, mas é uma advogada atuante em outras áreas também. E aí eu queria destacar, o currículo dela é grande, né? Eu deixei aqui meio grande para a gente olhar aqui. Uma das coisas que ela tem uma formação recente, eu acho que é um campo bacana para começar a se olhar, é a parte de mediação, né? Então, ela é mediadora e conciliadora, eu acho bacana isso. E o que eu acho mais legal, tá? Ela tem uma especialização em pensamento sistêmico. E aí a minha cabeça começa a explodir. A gente teve um papo desse outro dia. Falei assim, cara, eu não entendo nada de pensamento sistêmico. Eu não faço ideia de onde o pensamento sistêmico pode me ajudar. Se ele pode me ajudar nas relações pessoais, se ele pode me ajudar no direito previdenciário. Eu olho para a palavra pensamento sistêmico e eu logo penso em constelação familiar, né? Alguma coisa... aquele episódio que na minha cabeça é uma coisa meio catársica, né? Aquela história do vamos fazer uma catarse para que as coisas melhorem, e a Adriana já tá rindo porque não é nada disso, ou é só parte disso, e eu tô aqui provocando a ela e a vocês para ficarem conosco, porque é um prazer. Eu queria, Adriana, que você conversasse um pouco comigo, se apresentasse, conversasse um pouco comigo sobre isso, e inclusive introduzisse o Anacan pra gente, tá? Eu vi que você tá com um perfil novo. Traz isso pra gente um pouquinho. Me tira da sombra. Vivi, primeiro, muita gratidão a você. É uma honra e uma responsabilidade ser a primeira convidada desse projeto, que eu desejo muito sucesso, muita felicidade. E quando você me contou sobre ele, falei assim, olha, vivi na vanguarda novamente, porque é um projeto diferente de fazer as coisas, suave, divertido, agradável, leve. Então, parabéns e mais uma vez, muita gratidão, viu? Então, vamos lá. Então, como você disse, sou advogada atuante, atuo na área previdenciária realmente, e dentro dessa área previdenciária, e assim como a área de família que eu também atuo, eu trago esse pensamento sistêmico nas atuações para tornar a advocacia mais leve, mais agradável, mais gostosa, mais dinâmica, mais prazerosa. E dentro do pensamento sistêmico existem, sim, as constelações familiares. Mas não só isso. Dentro do pensamento sistêmico, a gente tem ainda os estudos de PNL, tem a parte de coaching, tem a parte também de análise transacional. Então, a gente é um campo bem vasto, gostoso. E quanto mais se estuda, mais vontade tem de estudar, porque, como você disse na mentoria, os meus olhos brilham. Então, realmente falar isso é algo muito gostoso. Tão gostoso que realmente esse projeto do Núcleo Anacan, para trazer esse conhecimento, esse desenvolvimento desta visão de como que isso facilita
a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos pessoais. Sozinhos no mundo, não conseguimos fazer, não vou dizer nada, mas pouca coisa. Então, como pessoas, a gente desenvolve, a gente cresce, aprende. Sempre existe algo para aprender, sempre existe algo para ensinar, não é? Nossa querida professora que o diga, sempre tem coisas. Vocês estão vendo como a primeira convidada foi meio sobre encomenda, gente. Mas foi sobre uma encomenda que caiu no meu colo, tá? Eu devo confessar. As coisas de vez em quando caem no colo da gente e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu acho que a tua presença aqui é isso, Adri. É uma oportunidade para todos que estão aí te ouvindo, uma oportunidade para mim. E, com certeza, também uma oportunidade para você, para começar uma nova atividade, um novo ângulo, que talvez estivesse sendo adiado por excesso de preparativo. Existe uma coisa, agora, com a velocidade do direito digital, né, e com as nossas questões aqui, que você precisa começar, você precisa entrar em ação. E aí você testa o retorno disso e vai ajustando à medida que você entra em ação. Então, olha só, caiu no colo para a gente começar assim. Pra gente. Não, e aí esse projeto, ele traz, o objetivo dele é trazer essa ampliação de conhecimento, de consciência, essa ampliação de conhecimentos. A minha história, então, com o pensamento sistêmico, foi por acaso, puramente, caiu no meu colo também. E quando eu cheguei, meu Deus, o que é isso? Sem entender nada, mas com uma abertura. Esse é o primeiro passo, é ter abertura, de aceitar o novo, de enxergar as coisas de um outro ângulo. Olha a mentoria aí, né? Olhar como? Dessa forma, assim, assim, assim. Daí essa abertura que essa consciência traz pra gente. Porque o sistema ele é grande, ele é amplo, ele enxerga o todo. O plano cartesiano é aquela coisa que normalmente, e principalmente nós advogados fazemos. Certo, errado, justo, injusto, pode, não pode, porque está escrito isso e é assim que deve ser. Mas será que isso se aplica a todos os processos? Será que isso se aplica nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos? É lógico que não se aplica. Então, podendo olhar isso de uma forma diferente, de uma forma abrangente, a nossa visão para aquele caso que o cliente traz para a gente é diferente. A gente passa a ter um olhar mais humanizado para cada situação. O cliente chega, traz uma questão e a gente, com as nossas crenças, já faz um julgamento daquilo ali e praticamente já tem uma resposta. Mas a pergunta maior é: o que fez com que isso acontecesse com esse cliente? Qual é a história dele? Qual é o contexto da vida dele? Então, este olhar sem este julgamento, mas esse olhar humanizado aproxima e muitas vezes a gente consegue ajudar o cliente a fazer com que ele entenda o que realmente ele precisa e qual é o nosso papel nessa função enquanto advogados. Então, vamos olhar assim. A primeira coisa, quando eu falei de abertura, o advogado, o médico, o jornalista, o comerciante, o empresário, a dona de casa, o pai e a mãe, é para todo mundo. Todos nós temos um contexto na nossa família. Todos, sem exceção. Existem algumas coisas que nós sabemos, que é o que a gente chama de consciente, algumas coisas que nós não sabemos, mas que nós trazemos a informação. E essa informação ela está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Essa ampliação de conhecimento traz essa informação aqui para frente. Opa, então agora eu conheço. Tendo essa informação, qual é o próximo passo que você vai dar?
vou continuar do jeito que eu estou. Não, eu vou mudar agora o meu modo de agir. Normalmente, o que a gente pode observar é que fica andando em círculos, repetição de comportamento. E aí fala, minha vida não prospera, tudo acontece sempre da mesma coisa, por que só comigo? Lembra daquele desenho? Ó céus, ó vida, ó azar, só comigo, né? É da minha época, lembro. É da minha época. Então, quando você passa a ter essa informação, você fala, opa, vou mudar. Não é isso. Tem a informação, você tem coragem, você tem força de vontade. Ah, vou mudar. Eu vou para outro lado, porque essa minha vida não tem mais sentido. E aí, não tendo mais sentido repetir todas essas coisas, é uma liberdade, é uma sensação de empoderamento, que aí você fala, puxa vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para a parte assim que me dá prazer, que me realiza, que me dá satisfação. A fisionomia aqui, ai que maravilha, isso. Então, entra um pouco da constelação familiar nessa parte? Pode entrar sim. A constelação, rapidamente sobre a constelação familiar. Se todos nós fazemos parte de um sistema, então eu sou filha de meu pai é brasileiro, mas os meus avós são japoneses. A minha mãe é portuguesa, meu avô é português, minha avó é angolana. Olha que bom. Bela mistura. Todo mundo, bela mistura. E aí, quando a minha mãe chegou ao Brasil, conheceu meu pai e eles se casaram. Essa é a história, uma parte da história da minha família. Meus pais, então, construíram toda uma família, tem toda uma história. Mas o que aconteceu lá atrás? Quais são aqueles tabus existentes na família? Às vezes tem situações que um gosta, o outro não gosta, pode, não pode, enfim. Tudo isso vai passando de geração em geração. E essa repetição de comportamento que eu mencionei, ela pode vir disso daqui sim. E que a gente repete e não sabe que está repetindo. Porque algum membro da família acabou sendo excluído. Alguma coisa naquela família, como eu falei do tabu, ela não pode ser mencionada. Só que o sistema precisa de um equilíbrio para poder funcionar bem. Como se fosse o nosso corpo. Tudo funciona, cada um tem a sua função, mas todos juntos funcionam bem. Alguma coisa do corpo não está boa, todos os outros começam a dar aquele alerta. Olha, tem alguma coisa errada. Ajusta aí para a gente poder funcionar tudo bonitinho. O sistema familiar é a mesma coisa. Olha, ajusta aí para as coisas continuarem andando. E esse membro que foi excluído não precisa necessariamente conviver com você, não precisa entrar lá, porque às vezes não é possível. Mas a possibilidade é aquilo de falar assim, puxa, aquela pessoa que a família toda falava mal, ou que nem podia falar dessa pessoa, é como se ela não existisse, ela faz parte. Ela é membro dessa família, do jeito que ela é, mas ela é um membro. Então, quando alguém da família consegue ter essa consciência e falar, opa, vamos dar o lugar para cada pessoa na ordem que tem que ser, o sistema se equilibra, aquela repetição de padrão que não tinha nenhum sentido deixa de acontecer porque houve esse equilíbrio. Então, a constelação, isso é uma parte da constelação, tem muitas outras coisas, tá? Mas não é nada, uma outra coisinha. Então quer dizer que a gente vai fazer uma sessão e aí é como se viesse aquela coisa mística. Não, nada disso, absolutamente nada disso, nada.
Vamos lembrar, é ampliação de consciência, é conhecer o histórico familiar, é saber o papel de cada um dentro dessa família, para que as coisas possam ser ajustadas e aí você dar continuidade na vida. Mas pegando esse gancho, né, uma pergunta que eu faço: por que você é advogada? Por que eu sou advogada? Por que alguém escolhe ser médico, dentista, professor, dona de casa, seja lá o que for? Por que cada um escolheu isso? Será que realmente escolheu? Será que veio aqui para trazer alguma coisa para o sistema, não trouxe? Quando a gente fala de advogado, olha, a grande maioria está procurando justiça para alguém. Quem na família foi injustiçado? Pai, avô, bisavô, tio, irmã, normalmente é isso. O médico, quem na família precisou de um atendimento médico e não conseguiu, não se descobriu a cura para aquela doença, né? A dona de casa, é correto falar dona de casa ainda? Eu não sei, essa politicagem toda eu não sei. É politicamente correto. Mas eu acho bacana porque tem o dona, né? Dá uma certa coisa de valorização. Então. Vamos lá. A dona de casa. Por que ela é dona de casa? Talvez porque tenha escutado que mulher é para ficar em casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, não pode trabalhar fora. Estou falando de possibilidades. Mas se nada disso faz sentido, a carreira profissional escolhida, ser dona de casa, ser o que for, se não faz sentido, por que continua? O que te leva a permanecer nesta situação? E nesta situação profissional que você está infeliz, vai reverberar na sua vida profissional, porque você já chega no serviço doido da vida. Não adianta respirar fundo, chegar e falar: os problemas de casa estão lá fora, aqui dentro eu sou profissional. Isso não existe. Os problemas continuam lá com você. Você é grosso com seu colega de serviço, não faz o serviço como deveria fazer, porque você não está centrado naquilo ali. O seu corpo está, mas a sua mente está pensando em outra coisa. Então, é uma bola de neve. Que você fala assim: se eu não acerto a minha pessoal, eu não vou acertar mais nada. Esses sentimentos reverberam. Então, eu falo assim: mas por que familiar? Por causa disso. Se você não está bem em casa, você não consegue estar bem em outro lugar. E além de não estar bem, olha só que curioso. Vamos pegar o exemplo de uma advogada que está passando por um processo de divórcio, um processo turbulento. A maioria dos clientes que ela atrairá vão ser numa situação muito parecida com a dela. Na verdade, eu vou dizer as clientes, né? Porque atrai. E quando você atrai esse tipo de coisa, parece que o negócio fica ainda pior, porque vai alimentando a sua vida pessoal, aquela situação que você fala assim: nossa senhora, e agora, né? Vou fazer aquela petição, e peticiona linda e maravilhosamente, acabando com o ex-marido da sua cliente. Aquilo ali é verdade ou é o seu sentimento que você colocou no papel? Quem é a autora daquela ação? É a sua cliente ou é você? Essa troca de posição de cliente e advogada nem percebe, mas está evidente. Quantas vezes nas audiências a gente escuta advogado falar isso? Nossa, eu tive uma situação assim, mas resolvi de tal forma. Mas não é ele que o autor ou o requerido naquele processo. Mas é como se o processo fosse dele, como se ele fosse ali. Quantas vezes... É um assumir o papel. Assumir o papel, né?
E quantas vezes na audiência nem deixa o cliente falar? A gente chega, dá as costas. Então, excelência, e o cliente aqui, né? Então, vai falando, coitado do cliente, não tem nem voz nem vez. É essa troca de posição, traz desequilíbrio para tudo, tudo. E o cliente não fica olhando para sua cara, então, doutora, eu não entendi nada, o que foi que aconteceu? Aí a resposta é, não precisa, né? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Dá tudo certo, e dá tudo errado. Tem tudo para dar errado. Você sabe que a gente vai falando, acaba não vendo os comentários, né? Eu tô só acompanhando os comentários aqui. E o pessoal tá adorando o tema. Já colocaram aqui que esse tema é ultra importante. Alguns já comentaram aí a favor da maneira de abordar o tema. Então, olha, só para te dar o retorno, porque eu sei que você não está vendo aí, e eu também estou gostando muito. Que ótimo! E assim, você sabe que na hora que você estava falando da história de família, né, de por que ser advogado, de alguém foi injustiçado na minha família, é engraçado que o meu cérebro foi direto procurar, né? Assim, cadê o injustiçado daqui? E é muito louco, né? Eu não achei nada muito próximo, não. Depois nós vamos fazer uma mentoria invertida aqui, porque eu lembrei de uma história familiar, né? Que eu nem conheço o fulano, que eu não sei quem é que estava certo ou quem estava errado, se foi injustiçado ou não. Mas existe uma coisa que veio na família, a minha avó contava, porque a gente sempre foi muito pobre, né? Uma origem bastante pobre, de imigrantes italianos e espanhóis, cada um no seu lado, e todo mundo muito vindo da Europa, ou fugindo da guerra, ou vindo por uma outra dificuldade, gente que deixou a família lá. E a minha avó espanhola veio para o Brasil a primeira vez, com 4 anos de idade, voltou, e aí depois voltou, mas um pouquinho maiorzinha, né? Ficou uns anos, tal. A mãe veio, voltou para lá na zona. O pai dela, salvo engano, o pai dela lá na Espanha tinha uma fazenda, era fazendeiro, fazenda de algodão. E aí consta que eles vieram para o Brasil, a mãe, a filha, porque o governo tinha tirado a fazenda dele. Então, olha que interessante que eu trabalho contra o governo, se a gente pensar na parte do INSS. Achou alguma relação? Talvez tenha uma relaçãozinha. Se bem que eu preferia recuperar a fazenda na Espanha. Seria algo muito bom. Se não tivesse dívida, principalmente. Então são essas coisas que você falou assim, ó, fui puxar, né? Então você falou assim, opa, olha aí, é uma possibilidade. Sim. Né? Mas que faz uma conexão, que só olha. E essa conexão e essa possibilidade, ela tem que fazer sentido para você, não para o advogado, não para o comerciante, para o empresário. Ela tem que fazer sentido para você. Quando faz sentido, e aí você fala, olha, é isso agora clareou. Como que você vai levar a sua vida adiante? Depende do que eu achar do direito, né? Às vezes não faz mais sentido para você ficar nessa área. Às vezes fala assim, puxa, faz, mas não do jeito que eu fazia. E isso foi uma das coisas que me apaixonou muito. Contei para você, então vou contar para todo mundo aqui, né? na mentoria. Então, eu fazia 10 anos já que eu estava advogando. E, gente, não fazia nenhum sentido aquela advocacia da faculdade. Não tinha lógica, para mim era uma coisa extremamente desgastante. Então, toda aquela paixão que eu tinha acabou. Porque estava muito carregado, estava muito pesado. Eu falei, aquele negócio de você abrir o olho e falar, tem certeza que eu tenho que sair da cama hoje, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que enfrentar essas coisas?
não tinha sentido. Quando eu descobri o pensamento sistêmico, e especificamente voltado para o direito, e que fala assim, nossa, a minha visão era isso daqui. De repente, eu posso advogar de uma outra forma. Aquela justiça que eu estava procurando, que não era para mim, e eu sei para quem que era, falei, já foi, né? Primeiro porque eu não vou fazer justiça, não adianta. Mas o entende, porque o meu conceito de justiça é um, o seu é outro. Cada um tem o seu entendimento do que é justiça. E aí eu falo, puxa, isso agora dando o lugar para cada pessoa dentro desse sistema familiar, cada um na sua posição, e entendendo que as coisas aconteceram em cada momento, porque era assim que tinha que acontecer. Vamos pensar, você falou que o pessoal veio fugido da guerra. Meu avô, quando veio para o Brasil, o japonês veio fugido da guerra. Então, tem um peso muito grande a pessoa sair da terra que ela gosta, que ela nasceu, quase assim que expulsa, né? E aí essa parte de escassez, normalmente é assim que funciona. E aí você fala assim, puxa, né? Momento político, momento histórico, língua, condição financeira, cultura, tudo isso influencia. Então, naquele momento, aquilo que aconteceu era assim que tinha que acontecer, porque não dava para fazer de uma forma diferente. E se eu não tenho como mudar isso, eu entendo, eu acolho, mas eu não preciso viver daquele jeito. Eu posso mudar a minha forma de viver daqui para frente. Quando eu entendi isso, aquela advocacia não fazia sentido. E aí eu falei, eu posso advogar de uma forma diferente. E quando eu fui advogar de uma forma diferente, eu fui para cá, para a área previdenciária. Que aí eu falei, puxa, que gostoso, né? Mas é a visão, como ajudar os clientes na área previdenciária. Que muitas vezes, confesso que no começo não fazia nenhum sentido para mim de falar, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, não existe acordo com o governo, né? Não dá para mudar essa coisa. Nossa, dá para mudar e mudar muito. Dá para mudar independente do acordo. Independente do acordo, porque é a maneira que você atende o seu cliente, é a maneira como você conversa e que você ajuda na visualização daquilo que ele está passando. Então, a sua advocacia fica tranquila. Então, deixa eu só terminar aquele exemplo da advogada que eu falei, e aí eu já vou entrar nesse daqui, que senão fica tudo com ponta solta, né? Se essa advogada aí, a hora que ela soluciona o problema dela, aquelas clientes que vinham com aquele problema complicado, param de vir. Porque ela já acalmou. E essas clientes que vinham dessa forma, era para ela poder olhar o sistema dela e falar, olha, organiza sua casa. Quando ela organiza, não faz mais sentido vir clientes dessa forma. Virão outros clientes melhores. Essa parte é importante frisar. Essa parte é muito boa. Muito importante. Muito boa. Muito. E aí, pegando então no previdenciário, chega cliente e que fala assim, então, doutora, eu quero me aposentar. Ótimo. Aí ele tem RPPS, RGPS, tem um monte de CTC para puxar, tem um monte de PPP para puxar, aquela coisa toda. A senhora faz isso, né, doutora? Não. Como não faz? Não faço. É meu papel fazer isso? É o papel do advogado fazer isso? Quando sabe que não é, e os motivos pelos quais não é tão fácil e tão simples falar, não, você não carrega culpa, você não carrega peso, não carrega nada. Não, né? Porque você está na sua posição de advogado. E aí você chama o cliente para a razão. Por que eu? Fui eu que trabalhei? Fui eu que fiz isso? E a sua responsabilidade
dentro desse processo? Qual é a sua coparticipação para que esse processo também dê certo? E se ele está querendo que eu pegue, qual é o estado que ele está? Quando eu falei daquela análise transacional, pode ser que ele esteja no estado de criança. Do tipo, eu não posso fazer, eu sou fraquinho, eu sou coitadinho, né? E aí, porque o advogado, o cliente acaba transferindo para o advogado o papel de pai ou de mãe. A criança não fala assim, ô pai, ô mãe, vai lá, pega para mim. E faz isso. É um pouco aquela história do você faz um planejamento previdenciário, apresenta todas as simulações possíveis, explica todas as opções possíveis, e aí o cliente, tá, mas eu decido por qual delas? Pela tá, que mas eu quiser. faço o quê? Pela que quiser. É que você julga melhor dentro das opções, né? A gente de vez em quando não consegue. A Silvana está colaborando bastante aqui no chat, está colocando várias observações. A última que ela colocou tem a ver com direito previdenciário também, né? Em que ela está colocando algo que ela se identifica muito por conta do caráter empático que tem no direito previdenciário, ou que, na verdade, precisaria ter. Eu acho que é muito isso. E, por exemplo, vocês sabem disso, os alunos, eu digo que eu estudo sobre benefícios por incapacidade, faço toda a parte teórica, técnica que precisar, mas eu não consigo atender o cliente do benefício por incapacidade, porque a minha empatia acaba sendo tão grande que eu passo mal junto com ele durante o atendimento, ou seja, parece que eu absorvo aquela coisa. E eu aceito que eu passo mal e que eu absorvo, e tudo bem, ou seja, não sou eu que faço o atendimento. Se tiver um benefício por incapacidade, alguém da equipe faz o atendimento para que eu possa ter um distanciamento, talvez seja isso, para que eu possa ter um distanciamento e fazer a parte teórica. Então é aquela história, eu aceito ponto, né, e bola para frente. É a questão que você falou aí da advocacia, né, Adriana? Esta advocacia envolvida deste ponto não faz sentido para mim. Faz sentido só se eu conseguir ajudar o meu cliente. Se eu passar mal, eu não posso ajudá-lo. Aí eu vou dizer para você o seguinte, não é uma empatia que você tem por ele. É o contrário. Não é o contrário. É medo. Por quê? O que isso tem no seu sistema que poderia ser visto? Por que fica doente junto dele? E se fica, ou até mais do que ele, você sai da sua posição de advogada. Eu não tenho nenhum bonequinho aqui para pôr. Encosta no ombro dele. Vem aqui que eu vou chorar com você. Eu vou sofrer com você. Isso não é empatia. Isso não é o papel de um profissional de qualquer área que seja. É ficar e sofrer com ele. E aí você não consegue, porque sai aquela parte técnica, entra a parte emocional. E por isso que alguém da sua equipe vai fazer o atendimento. Com certeza. Né? Ou é aquele cliente que a gente fala, não trabalho nessa área. Né? A gente vai resolver isso numa sessão de mentoria. Vamos fazer fica tranquila. Várias coisas passaram aqui agora. Eu sei, eu li assim na testa. Né? Vocês leram também, não leram, gente? O pessoal tá aqui, ó. A Tamara tá colocando aqui, eu vou tirar o meu da reta. A Tamara tá colocando aqui, ó, o processo leva o tempo necessário para a resolução do conflito do sistema daquela pessoa. Exatamente. É por isso que tem processo que não anda, gente. Nossa, processos... Não é sempre assim, ó, Nossa. aquela pessoa, aquele cliente que ele não anda, gente, desde que ele entra na nossa mesa. Quem nunca? Então, assim, pense um pouquinho aí, ó. Quem nunca? Aquele cliente que o processo caiu na tua mesa, você pega para fazer alguma coisa te atrapalha e ele volta para a mesa. Talvez o sistema.
Então, mas aí entra o papel do advogado sistêmico. Olha que gostoso. Olha que legal, consegui. Que legal isso. Você não precisa fazer uma constelação com ele. Na verdade, nem é uma coisa muito recomendada. Pode, mas seria bom que não fizesse. Mas o entendimento sistêmico, o posicionamento, as falas sistêmicas permitem que você traga esse cliente para o estado atual. Porque quando o processo não está andando, muito provavelmente, ele não está vivendo a vida atual dele aqui, estado presente, ele está vivendo lá no passado. Ah, porque lá aconteceu isso, ah, porque lá aconteceu aquilo. É por aí que a coisa vai. A gente fala até que ele parece estar meio em transe, né? Mas quando você fala assim, olha a questão, veja. Porque normalmente é esse cliente que está impedindo que o processo, ele coloca a culpa no outro. Mas é ele que está esbarrando tudo aquilo ali. Então, tentando descobrir o motivo, você vai. A Bianca Pisato, ela deu um exemplo em uma aula, que eu vou pedir licença para ela para poder fazer essa parte. Ela atua na área de família. Ela falou assim que tinha um processo que estava enroscado, que não andava de jeito nenhum. E ela fez bem o seguinte, ela pegou 2 folhas, pegou a folha sulfite dela lá na mesa dela, dobrou, e ela colocou bem assim. Numa parte ela escreveu um X, na outra ela escreveu um Y. Colocou em cima da mesa e falou assim pro pai: pega a parte do filho que te pertence. Ah, ele foi lá no Y, acertei, né? O Y é masculino? Acho que sim. Acho que é, agora já não sei. Foi lá no Y e pegou. Aí ela olhou pra cara dele: ué, seu filho é só pela metade? A mãe, o X aí não vai junto? É só a metade do filho? Nisso, o pai teve um insight e falou: nossa, é mesmo. Eu não tenho como pegar só essa parte. É um conjunto completo, é um todo. Então, quando a gente traz, isso não é uma constelação, isso é só uma prática. Só para trazer para o estado presente. Quando a gente consegue fazer isso com o cliente, às vezes não é na primeira reunião, nem na segunda, mas é uma hora de virar e falar: opa, olha a sua responsabilidade. E quando isso acontece, você, o processo ele vai tomar um rumo diferente. Ou o cliente desiste, ou o processo anda, ou a gente apresenta a renúncia. Porque se o cliente não aceita, e a gente também não vai forçar, não vai impor a nossa vontade. É de virar e falar: filho, a minha parte eu já fiz. Mais do que isso, eu não tenho condições de ajudar. Né? Porque tem gente que realmente não quer. Não. E é interessante, você tocou num ponto, Dri. Profissionalmente, nós temos aquela pressão, né, de eu sou advogada, o cliente me procurou, eu tenho uma obrigação de ajudá-lo, custe o que custar, é que o custe o que custar não está fora da jogada. Você sabe que tem muito aluno, principalmente, tá, aqui nos grupos, pergunta assim: Vivi, mas puxa vida, tem isso aqui, o que eu faço? Não, teu cliente nessa característica não tem direito a nada. Não, peraí, mas isso aqui... Não, também não tem direito a isso. Tá, mas o que eu faço com ele? Gente, conta isso pra ele. Diz que ele não tem direito e manda embora. Às vezes, e aí tem um pouco a ver com a empatia, mas às vezes a gente quer ajudar mesmo, porque percebe que aquela pessoa está numa situação que precisa de algum tipo de ajuda, tá? Só que essa ajuda não necessariamente é previdenciária, porque ele pode não ter direito. Às vezes, peraí, mas então eu vou conseguir um LOAS para esta pessoa. E aí essa pessoa está fora da faixa etária, não é deficiente. Adoraríamos conseguir ajudar a todos, né? E aí entra a questão do papel do advogado. Então, trazendo um pouco o que eu entendi e absorvi do que você está falando, né? Eu estou trazendo um exemplo em que entra o papel do advogado. Eu tenho um limite neste papel de auxílio. Exatamente, todos nós temos limites. Um gancho. Quando essa parte do eu quero ajudar, seja como for, existe o triângulo dramático de Karpman.
E é o triângulo que ele traz assim, a posição de salvador, de vítima e de perpetuador. Então, quando a gente, e todos nós fazemos esses 3 papéis constantemente, inconscientemente. Às vezes consciente. E quando faz consciente, você já sabe que vai dar ruim o negócio. Porque não vai. Vai dar ruim, é bom. Vai dar ruim. Porque a gente não é salvador. Eu não consigo nem me salvar. Como é que eu vou salvar alguém? Né? Se procurar lá no Google, tem um até que coloca assim, o salvador é o Superman. Então, ninguém aqui é Superman, então não vai fazer isso. E quando esse papel de salvador, eu vou salvar, a outra pessoa fica como vítima. Ó vida, ó céus, ó azar. É isso. Há um desequilíbrio muito grande nessa relação. E existindo esse desequilíbrio, não flui, não rende. E é nessa hora que você não consegue cobrar, né? Você sabe que agora que você colocou essa história do papel de vítima, né? Você, e tem a ver com as crenças. Ó, eu vou pegar no começo da tua fala, lá no comecinho da live. Gente, quem chegou depois assiste depois gravada. Em que você coloca assim, entre o papel, entre a empatia, entre o cobrar ou não cobrar. Puxa, na hora que você colocou a pessoa como vítima, ela não te paga. Ela não te paga. Você de não jeito sabe nenhum. quanto cobrar dessa pessoa. Né? Que logo no começo da live você falou assim, tem as tuas crenças. Você atende o cliente e as tuas crenças não deixam você captar o que ele está falando. Você não é um bom ouvinte, porque você já está julgando aquilo que ele está falando. E é nesse julgamento, nessas crenças e talvez nesta vitimização que a gente faz do cliente, a gente fala, eu não vou cobrar porque ele não vai ter como pagar ou ele não vai aceitar pagar. É isso. E é inconsciente, porque você não fala isso para o cliente, mas ele percebe. Muitas vezes também de forma inconsciente, mas ele percebe. Dizem que o cachorro sabe quando a gente demonstra medo, né? Sim. Bem assim. A comparação nada mas a comparação, melhor amigo mas deu para entender. Mas deu para entender que vem. Então, quando você é uma das formas para não se conseguir receber e não conseguir cobrar, e a outra é quanto vale o seu serviço? Eu me valorizo? Eu sei passar essa informação? Se eu sei quanto vale o meu serviço, se eu sei que a minha função é ser advogada, dentista, médica, se essa é a minha posição, e eu sei que o meu serviço tem um começo, um meio e um fim, e eu não posso ir além dele, eu sei que é isso aqui que eu vou cobrar, e eu sei que esse é o valor. O cliente pode até falar assim, não consigo pagar à vista, consigo pagar em tantas vezes. Que pague em tantas vezes. A entrevista, a forma como a entrevista com o cliente é conduzida é importante. Então, na entrevista, você faz justamente a leitura verbal e não verbal do cliente, a PNL entrando aí, né? Você tem uma comunicação eficaz, tem uma escuta ativa, porque você vai escutar principalmente o que o cliente não disse. Que ele diz só o que interessa para ele, do jeito que interessa. Mas o que ele não diz é onde a gente pega as informações e fala, é aqui que eu vou ter que atuar. Né? É o rapport e a empatia. A empatia é entender e não ocupar o lugar dele, não ser ele, né? A inteligência emocional e mostrar para ele que ele é o dono do processo. É dar essa valorização para ele, essa importância, o papel que ele exerce dentro desta situação, da questão que é trazida. Como? Centramento. Então ele falou, anota,
né? As minhas entrevistas normalmente levam 1 hora para poder pegar, porque ele chega todo armado. E aí você vai pegando uma coisinha, outra coisinha. Aí conforme você consegue também mostrar para o cliente o que, que ele está querendo, porque às vezes ele também não sabe. Uhum. Essa advogada é tudo que eu queria na vida. É isso daqui. Você fala o preço. Esse é o momento. Exato. Ele vai falar, ó, não pago à vista, mas eu pago parcelado. Mas o advogado tem que saber o seu valor, também tem que se valorizar, né? Vi, eu tô sem ver a hora que eu nem sei quanto tempo a gente tem. Então, eu ia falar que, conhecendo de outras lives, né, parece que a gente tem 1 hora. Então, isso significa que nós temos aí uns 5 minutos garantidos, tá? Antes que caia. Isso, antes que ele caia, eu não consiga gravar, porque na verdade o importante é assim, é a gente poder gravar. Primeiro, porque o nosso bate-papo, né, tá super gostoso. Esse é o tipo eu tô da live. amando. Não, esse é o tipo da live que eu diria assim, Instagram, dá uma estendida, né? Mas como no meu perfil as lives são coisas novas, eu sei que ele não vai me dar esse a mais aqui. Então vai bater daqui a pouquinho e ele vai derrubar a gente. Mas assim, o pessoal que tá aqui tá amando, não sei se você tá vendo, mas o advogado consciente tá com saudade de você, tá aqui, saudade de você, Dri. Depois você, pelo advogado consciente eu não sei quem é. Parabéns por ser consciente. Bom. Algum amigo ou amiga tua. Entre outras coisas, queria te agradecer muito por este bate-papo legal. Vocês sabem que eu não sou chegada em live porque eu sou tímida, e também ninguém acredita nisso, mas eu sou tímida, e live é uma coisa que eu acho estranhíssima de fazer, principalmente se eu estiver sozinha. Ou seja, é claro que esse projeto de deixar vocês falarem e de estar aqui só ouvindo, uau! Fazer live assim é muito bom, gente. É muito gostoso. E aí eu queria te agradecer pelo tema. O tema é muito legal, né? O tema é muito bem-vindo. Você não tem como, né? A Vanessa tá falando aqui, pensa, Vivi tímida. Gente, eu sou, o que eu posso dizer? Né? Eu acho que essa brincadeirada toda que a gente faz é exatamente para lutar contra a timidez, né? Eu tô com vários alunos aqui, os nossos colegas, estão aqui, legal, foi excelente a escolha, mas eles sabem que eles também vão passar por essa cadeirinha, né? Ou não necessariamente por essa cadeira, mas figurativamente eles vão passar pela nossa live, 1 a 1, escolhidos, né? E quando a gente brinca do escolhidos a dedo, não pensem que o fato de ter escolhido a Adriana ou ter escolhido a Vanessa, que é a semana que vem, ou a Tamara, que está por aqui também, não pensem que isso é alguma coisa, não, porque eu gosto mais desse ou daquele. Percebam, eu estou aprendendo a ouvir determinadas intuições. Sabe aquela coisa de eu vou ganhando presentes? E aí, presente chega na hora que chega, sabe? Presente é assim, não é um negócio esperado. E aí ele acontece aqui, depois ele acontece aqui, e eu aprendi ao longo desta pequena experiência que a gente tem, o cabelo está mostrando de novo, eu aprendi a respeitar isso, né? Então, Dri, te agradecer muito, e eu queria fazer esse agradecimento para você, para o povo que está aqui assistindo a gente. Tem uma galera fiel aqui, eu acho que queria agradecer essa galera fiel. A gente está mantendo para o horário, para a concorrência, para o povo cansado de live. Eu acho que essa nossa estreia está excepcional, tem uma quantidade de gente bacana, tá? Ou seja, a gente vai repetir esse papo. O povo do programa de formação, do Centro de Formação Previdenciária, da Amazote Educacional, o povo do programa de formação, preparem-se, tá? A gente vai ter um módulozinho de pensamento sistêmico no direito, e a Adriana certamente vai ser uma das nossas palestrantes. A gente tem uma outra aluna na turma, que é a Morgana. Morgana, você está assistindo por aí, está convocada também.
porque já andou conversando comigo sobre este tema, e a gente vai fazer um triângulo de bate-papo logo, logo. Deixa eu aprender a mexer nisso aqui, parece que tem uma questão, uma pergunta aqui. Ah, a Silvia dizendo que o tema é super importante. Tá vendo, Adri? Bom, que ótimo. Eu sei que você deve ter preparado um monte de assunto, porque a gente acaba preparando um monte de assunto, e aí, ótimo. Por quê? Vai sobrar assunto, não vai? Vai. Então, já marca aí a tua primeira live solo, e agora eu tô dando uma de mentora, ok? Lá no núcleo Anacan. Ou seja, a gente vai levar todo mundo, não sei se ainda em 2020, gente, tá passando tão rápido, né? Pois é. Não sei se em 2020, mas a gente vai levar todo mundo para conhecer o núcleo, para conhecer esse trabalho novo, tá? E acho que eu falei um monte, eu vou te dar os 3 minutos, 2 minutos meio para se despedir e para convocar essa galera para as tuas lives, para te seguirem a partir de agora, para que eles saibam quando vai ser a tua primeira live solo. Então, gratidão, Vivi, novamente parabéns, adorei, confesso que estou superando a timidez aqui, então, mas foi muito gostoso, foi uma delícia. Legal. E peço para o pessoal seguir realmente, o site é anacan.com.br, Adriana Nakamura, né? É isso que eu ia falar, o Anacan, né? Com K, tá? Segue a gente no Instagram, tá? Como Núcleo Anacan, tá? Entra lá, aperta lá na bio, tem um e-book feito sobre as 3 leis universais, as 3 leis do relacionamento, que é a abordagem de muita coisa que foi dita aqui. Gratuito esse e-book, entra, siga, curta, divulgue. Assim que for marcada a live, eu divulgo para todo mundo, vai ser um prazer receber todos, né? E estou aqui à disposição para contribuir nessa nova forma de advogar, de ver tudo, essa nova forma de olhar a vida, muito mais feliz, muito mais rica, muito mais promissora, né? E mais uma vez, Vivi, muita gratidão. Obrigada. Querida, gratidão pela tua presença, gratidão a todos, tá? Um grande beijo a todos. Sei que vou vê-los ainda nas próximas lives, estão todos convidados, a gente ainda tem algumas aí, em 2020, né? Eu também tomei aquela coragem, e aí a gente marcou algumas em 2020, e mais pra frente a gente começa a se desejar Feliz Natal, etc. No momento, cuidem-se, tá? É Anacan, esse Anacan é com M de Maria, que é o Nakamura. Então é o Isso. Pensa no Nakamura, anacan.com.br. Ótimo. Obrigada, Sérgio. Gente, beijo para todos. Eu vou marcar a Adriana, e a Adriana tá no grupo, ela vai mandar no grupo o Insta dela para todos. Beijo, senão eu não consigo gravar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.